que vai fazer a abertura do nosso culto de hoje. Que Deus venha iluminar a mente dele e a de todos nós que estamos aqui, que possamos ter um bom entendimento da palavra. Amém. Amém. Hoje eu quero ler um versículo aqui para vocês em Efésios. O capítulo é 2, do versículo 8 ao 10. Existe um mediador entre Deus e os homens? Existe só um, né? Existe. Então, 2, versículo 10. Eu perdi essa palavra. 2, combinado ia dar certo. 2, versículo 10, hein? Todo mundo encontrou? Por que combinar? Pode ir. Sério? Tudo que é mais sagrado. Você tinha escolhido a mesma coisa? Não, o meu era do 1, né? Eita. Então, a gente sabe que o único mediador que tem entre a gente, né, é Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, as pessoas estão distorcendo demais a verdade, sabe? Eu quero fazer um apelo hoje aqui pra gente, né, e até as pessoas que depois vão ver esses vídeos, a importância da gente ler e pedir para Deus nos dar entendimento da palavra dele. Porque quando você conhece a verdade, a palavra diz que conheça a verdade e a verdade nos libertará. A gente não vai ser enganado. A gente não vai ser enganado. Infelizmente, hoje em dia, é muita gente distorcendo a palavra de Deus. Essa semana eu vi uma coisa assim que eu fiquei... né? Eu sempre estou me perguntando, mas como que pode uma pessoa fazer isso? Eu não estou julgando, sabe, gente? Esse aqui é um alerta, sabe? Porque a importância da gente conhecer a palavra, para quando a gente vê essas coisas, independente se você tem um mês de conversão, se você tem 10 anos, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu tô aqui tanto tempo, não sei o quê, não aceita, sabe? Então não importa, quando você vê alguma coisa que está totalmente errado, que não bate com a palavra, a gente tem que questionar, né? Então, o único mediador que tem entre Deus e os homens é Jesus Cristo, tá? E não existe ninguém que possa fazer um sacrifício. A nossa salvação, ela é de graça, né? Hoje, infelizmente, tem gente... Eu vi uma postagem de um pastor, ele estava fazendo um encontro com Deus na igreja dele, né? Um pastor, faz muito tempo, a igreja grande, não vou citar nomes. R$ 240, gente, para você ter um encontro com Deus. E hoje eu quero mostrar para vocês que isso não existe, né? Não existe, isso não existe. Ninguém, nenhum ser humano pode fazer um sacrifício maior do que já foi feito. Jesus Cristo, ele deu a vida dele pela nossa salvação, para aqueles que querem realmente seguir a palavra de Deus, ficar dentro dos seus preceitos. E não vendeu, hein? Ó, eu marquei umas coisinhas que eu quero ler para vocês aqui, ó. Depois eu vou ler o versículo que eu falei, ó. Somente através de Jesus nós somos salvos e alcançamos a vida eterna. Mas a salvação não se alcança pelas obras ou porque merecemos, por achar que somos bons. A salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo. Amém. Né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou presente, eu não participo, mas eu ajudo os pobres, eu contribuo. Não adianta de nada. Aqui fica bem claro. Fé sem obras não vale de nada e obras sem fé. Então é um conjunto. E isso a gente tem que saber, quando a gente faz uma coisa, não é uma troca. A gente tem que fazer de coração. Né? Não é tipo para ter vantagens. Né? É aqui, ó. Mas o que é a graça? A graça é um favor, é um presente que nós recebemos sem merecermos. A graça não depende de esforço humano, pois Jesus tudo fez por nós, quando morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E aqui eu vou ler aqui para vocês, né, em Efésios 2, o capítulo é do 8 ao 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Você está vendo? Não é porque a gente está servindo a Deus, não é porque a gente, né, se empenha na nossa obra que a gente tem que cobrar alguma coisa de alguém. A gente tem que fazer as coisas de coração. Para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras.
que ele de antemão planejou para nós. Amém. Vocês entenderam aqui? Porque assim, ó, não existe, às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu vou ajudar porque eu vou ser salvo. Né? Meu, quem somos nós para comprar alguma coisa de Deus? Né? Ele não exige, a gente tem que crer, ter fé e viver dentro dos preceitos dele. Quando a gente vê alguém, é igual eu tô te falando, às vezes a pessoa é nova, a importância da gente ler a palavra e a gente entender e saber. Porque quando você vê alguma coisa de errado, né? Alguém começa a falar alguma coisa e fala, pera lá, tá errado. Não aceitar esse tipo de coisa. E aqui fica claro, ó, que a gente não pode comprar nada. O que a gente pode comprar? Já foi pago, não tem sacrifício que a gente pode fazer. Se uma pessoa cobrar por oração, igual você vê, tem muita gente aí, pior que tem gente que gosta disso. Ah, eu não preciso mudar meu estilo de vida, mas tem um pastor lá, eu vou lá, eu ajudo ele ora por mim e eu continuo a minha vida. Sabe que isso agrada a Deus? Isso está correto? Totalmente errado. E eu tô falando, o que eu tô falando para vocês aqui é dentro da palavra, né? Então a gente fica atento sobre isso e essa foi a minha introdução de hoje. Deus abençoe todo mundo. Amém.